Estamos aqui começando mais uma gravação do projeto do Sinafresp, Memórias do Fisco Paulista. Esse projeto nós vamos entrevistar todos os colegas, aqueles que fizeram história, a grande maioria, e hoje, dia 19 de maio de 2005, nós estamos gravando aqui com o Aderbal Silva Pompeu, nosso amigo aí de velho tempo, de caminhadas, Brasília, trabalhando aqui na representação fiscal, no tempo que eu o conheci, mas, na verdade, o Aderbal, ele tem muito mais que isso. E é do concurso de 1960. 60 entrou em 61, chamado e tal. Mas tem uma história curiosa, aliás, o Aderbal é só curiosidade, mas ele tem uma que é aviador. Que história é essa de aviador, Aderbal? Pois é, realmente, eu fui aviador. Eu fiz o curso da Escola Militar, né? Fiz agulhas negras, saí oficial. Daí eu vi que meus colegas subiam do mapa. Eu procurava nas grandes capitais, não via meus colegas. Fiquei meio que apavorado, fui lá para o comando e perguntei, onde estão os nossos colegas? Aonde você procurou? Nas capitais, o pessoal sai de agulhas negras, só tem que estar nas capitais. Ele falou, muito bem, procure então nas fronteiras. Aí eu vi que estava tudo nas fronteiras, fiquei apavorado. Me diz ele lá, 10 anos para sair comandante, capitão, aí você começa a chegar. E eu comecei a querer cair fora, como de fato caí. E aí eu virei aviador. Eu acabei prestando um concurso para uma escola de formação de pilotos comerciais, única no gênero, jamais feitas pelo governo, na FAB, Campo de Marte, e eu prestei esse concurso. A nossa aviação comercial estava expandido muito, mas não tinha pilotos. Piloto vinha da Air France, piloto vinha da Pan América, piloto vinha da Alitalia, e os nossos pilotos nacionais aqui estavam por baixo. Era um mercado maravilhoso. Exatamente. Obrigado. Emprego. Emprego. O governo foi obrigado a formar essa escola porque era muito oneroso uma pessoa qualquer fazer esse curso por si. Então o governo foi obrigado a fazer essa escola, 2 anos, cama, comida e roupa. E ela funcionou 1 ano, Campo de Marte, com uma parte em Congonhas também. Depois pulou para Araçatuba e ficou o ano inteiro em Araçatuba, voando que nem os malucos. E eu... Araçatuba? Araçatuba. Fazia parte da escola? Ou não, você já estava trabalhando? Não. Parte da escola. Primeiro ano, Campo de Marte, segundo ano, Araçatuba. Porque aqui não dava muita condição de voo. Tempo fechado, nevoeiro, chuva. Então, nosso calendário atrasou demais. Então, fomos para Araçatuba, era sol direto. Então, o sol nasceu, o aviador estava pendurado no ar já. Até o sol se pôr e você saía com o palmo de língua de fora, tanto voar. Cansado. Cansado, para burro, nunca voei tanto. E depois do curso, você conseguiu trabalhar na área? Daí fomos direto. As companhias aéreas nossas estavam de olho arregalado esperando a gente. Então fomos direto. Eu fui para Real, que era a maior empresa de transportes aéreos da América Latina na época, e trabalhei na Real, voando os Convair que ela tinha comprado recentemente, tudo tinindo. E aí houve uma crise na aviação, problema de cambial e reposição de peças. O problema foi muito grave. Aí que se começou a falar muito da tal de manutenção relativa. Manutenção relativa não era outra coisa senão o seguinte: deu um problema no motor do avião, então você não tem uma peça nova, você tem uma quase nova, você põe. Essa é a manutenção relativa. E você estava aparecendo hoje a Transbrasil e a VASP. Não é isso? Exatamente. É canibalismo que eles falam, desmontam o avião, põe no outro, e a pouco a frota está pela metade. Exatamente. E pior do que isso, o avião, que para ser avião e ter uma segurança no ar, ele tem que seguir determinadas normas,
ele deixa de seguir, porque aquele motor que está virando com componentes reutilizados, não tem mais a força que tem do novo. Então, você põe um avião no ar com carga máxima, lotado e etc e tal, e dá uma pane, corta o motor dele, deixa só o outro, ele não se sustém mais no ar. Nem falar em subir, em vencer outras altitudes mais elevadas. Nem pensar. Isso é um perigo danado, risco danado, de vida. Danado. E começou a cair avião. Manutenção relativa. Foi a crise que se instalou. Então, dentro dessa crise, o Aderbal pulou fora. Eu era conselheiro da Varig na época. A Varig não riscava uma linha no chão que atingisse o grupo de voo se ela não chamasse conselho para decidir a respeito. Envolveu a aeronauta, os pilotos, grupo de voo, ela chamava o conselho e dava o problema. Então nós vimos que não tinha mais jeito, porque eu estou falando Varig, falei da Real e agora estou falando Varig, porque a Real entrou em crise, o governo fez a Varig comprar a Real, porque senão a Panamérica ia comprar, e afogava o resto das companhias aéreas nacionais. Impressionante como essa história se repete, né? A Varig que você está falando hoje continua aí. A mais forte, que não é mais, é a terceira hoje, e continua em crise. Esse setor Então você acabou deixando de ser profissional, deixou de ser voador. Deixei de ser voador. Abandonou isso e foi direto para a fiscalização? E passei para fiscalizar tudo por concurso, hein? Como é que foi isso aí? Como é que você saiu dessa profissão, que era boa? Isso. É boa até hoje, naquela época melhor ainda, porque tinha um mercado muito grande. Uhum. Como é que você resolveu fazer concurso para fiscal? Tinha alguém na família, conhecia? Não, nada. Tudo na minha vida aconteceu de estalo. Eu nunca programei nada para a minha vida e que corresse atrás. Não, as coisas foram acontecendo. Cada dia um novo dia acontecia e quando você menos esperasse, você estava lá, naquela nova estrada. Então, a aviação foi o seguinte, eu era conselheiro da Varig. Então, a Varig chegou para nós, convocou uma reunião do conselho e falou, olha, estamos com um problema. A Varig, a Real, ela consorciou 1 quilo de companhia aérea brasileira. Companhia pequenininha no norte, no sul, no leste, no oeste. Essas companhias todas tinham pilotos que voavam já há 10 anos. E agora, quando a Varig comprou, eles estão pleiteando os mesmos tratamentos e direitos que o pessoal da Varig. O pessoal da Varig com 10 anos voa jato, fala inglês e está nos States. E eles querem a mesma coisa, os caras não sabem nem falar português. E a Varig tem que dar curso de inglês e botar esses caras para treinar em jato, ainda que nunca voe, mas tem que fazer. Entrar na folha de pagamento junto com aquele pessoal. Então nós fizemos essa simulação, quebrou a empresa. Então esse é o problema, vocês se viram aí. E nós fomos se virar e achamos que não tinha jeito não. Fizemos um cronograma dos mandados de segurança que se pretendia entrar cronologicamente e vimos que não tinha jeito, tínhamos que decidir imediatamente. Decidimos, nós, o Conselho, pelo rebaixamento de todo o grupo aeronáutico, rebaixamento um patamar atrás, para todo mundo, e ver como se compunha a folha. Ainda está quebrada? Mais um passo atrás, e passo a passo até que a folha se consiga equilibrar. Todo mundo acabou sofrendo Todo mundo sofrendo esse rebaixamento. Bom, evidente que tínhamos critérios. Vai ter que ir para a rua, vai ter que ir para a rua. E quem irá por depois, ou quem irá primeiro? Irá primeiro quem não tiver encargo social, familiar, casado não tem filho, se não é casado, se é solteiro. E dentre esses, quem tem menor tempo na casa,
E dentre esses, quem tem menor tempo no equipamento, seja o equipamento que for, você está aí, tem menor tempo aí, cai dele por debaixo. Aí o jovem Aderbal rodou. Preenchendo todas essas condições. Solteiro, pouco tempo na empresa, subir que deu um rojão lá para cima, tudo. Então o que acontecia? Saía a lista de dispensa. A lista provável de dispensa do fim do mês. Primeiro colocado, Aderbal Silva Pompeu. O que acontecia na lista definitiva? Acontecia que tinha um item que o patrão obrigou a ter, teve que ter, claro, é patrão, que dizia o seguinte: o patrão pode obstaculizar a saída de qualquer desempregado dele, desde que ele entenda que aquele empregado, aquele funcionário é importante para a empresa. Só que não pode substituir aquele que ia para a rua por um outro. Fica sem ir o outro, entendeu? E o Aderbal, então, estava sempre seguro pelo gancho. O patrão não deixava ele ir. E assim aconteceu, uma vez, duas, três, até que o Aderbal ficou de saco cheio. Falei, eu não tenho mais cara de olhar para os meus colegas. Eles vão pensar que eu sou um lambibotas. Eu sou um conselheiro puxa-saco de patrão. Não tenho mais condição de ficar. Vai para a rua, depois o patrão não me deixa. Vai para a rua, o patrão não me deixa. Para mim acabou isso. Eu tenho que cair fora dessa aviação, porque não tem jeito. É a aviação que não tem jeito. Crise na aviação, não é na Varig. Exato. E aí eu comecei a procurar, como sempre fazia nessas épocas, concursos para mim fazer. Eu tinha boa base, tinha boa formação, não tinha problema para mim prestar concurso. E comecei a prestar os melhores concursos que apareciam, eu prestava, pintou esse para fiscalização estadual, fiz, passei. Isso é 1960 o concurso? É, o concurso publicado em isso, 61. E eu entrei em 64. 64, junto com a Revolução. Depois ou antes? Antes da Revolução. Antes da Revolução. 26 de fevereiro de 64, assumi minha função em Adamantina, na Alta Paulista. Então, em 31 de março, você já estava em forma em Adamantina. Em forma, Puxa, em pé e a ordem. Aí, ó. E aí, a minha primeira ordem que eu recebi, ordem para valer, foi que nós íamos fazer uma fiscalização conjunta de rodovia, conjunta com Tupã, Oswaldo Cruz, Dracena, outras inspetorias por ali, fiscalização conjunta e que tinha uma ordem peremptória. Tínhamos que tomar cuidado porque deveriam estar contrabandeando ou fazendo circular armamento para fins revolucionários, terroristas. Então nós não deveríamos deixar nenhum caminhão passar sem desloná-lo. Então eu perguntei muito assim, cara de sem experiência mesmo, ingenuamente para o meu inspetor. E se nós deslonarmos, estiver cheio de arma? Aí ninguém respondeu, todo mundo riu, e eu falei, não vou tentar deslonar nenhum. Mas foi a primeira. Imagina o clima que estava ali. Lascado. Não dá. Que é? Se o cara vem carregado de arma, o cara vem preparado para tudo. O que é isso? Eu deslono, o cara já está ali no meu peito lá em cima. Eu, hein? Foi o primeiro chance que todo mundo engoliu em seco ali. Mas como é que foi esse trabalho seu lá? Experiência, esse tempo não tinha fronteira, né? Não tinha fronteira. Era volante. Volante. Era esse o... Tinha volante e tinha, na Alta Paulista, Inspetoria de Adamantina, ela fazia fiscalização em rodovia. Assim, ia uma volante, uma viatura, com 2 placas e 2 fiscais, com motorista também. Então você chegava, esse é o ponto, um ponto reto, né? Então você punha uma placa a 100 metros para o interior, outra a 100 metros em direção da capital, e estava escrito na placa, a 100 metros fica fiscalização, pare. E os motoristas, por incrível que pareça, na época parava tudo. E você estava lá de chapelão, porque aquele sol tinia. O asfalto ficava assim, ó. E você parava o caminhão, não precisava nem levantar o braço, ele já parava. E eu, como vim da aviação,
eu tinha aqueles trejeitos de chamar avião para estacionamento, e eu chegava no asfalto, abria a perna, levantava os braços e ficava chamando para acostamento ou para lá. E o pessoal rachava o bico por causa desse meu maneirismo. E gostava de ver eu fazer isso. E os motoristas deviam gostar muito também, porque atendia numa maciota tremenda. Isso é 1964. A partir daí. Qual era o imposto, além dessa fiscalização? O que vocês olhavam nessa época? Porque não era o ICM ainda. Era IVC. Como é que era essa fiscalização? Como é que isso funcionava? O IVC, eu peguei o IVC e perdi ele na mão. Uhum. Fiz concurso, estudei tudo para a droga do IVC. Eu assumi e o IVC subiu. Veio o ICM. O IVC era o imposto que era o imposto do selo. Tinha um livro que você comprava previamente o imposto relativamente às vendas que você pretendia fazer no mês. Então você tinha que previamente pagar o imposto. Pagava comprando selo. E você colava no livro. Quando você levava mercadoria, você levava, por exemplo, você ia fiscalizar, tinha um livro ou você tinha fiscalizava nota fiscal? O livro. Nota fiscal também, mas não tinha imposto na nota. O imposto era pago no livro. Pagou previamente. Exatamente. Você tinha que verificar depois, se você quisesse, passava lá com tal nota e tal nota, você arrecadava a segunda via e tal, e podia ir no vendedor para ver se ele, para fazer aquela venda, ele antecipou o pagamento do imposto no livro. Então era um imposto meio complicado, tinha que acabar mesmo. Tinha que acabar. Aí virou ICM, futuro ICMS, e você foi mais feliz nesse do que no IVC? Fui. Trabalhou Tem melhor. mais. E eu, sendo mais novo e não tendo estudado para ICM, acabei sendo eu designado pela inspetoria para proferir as palestras em todos os municípios da inspetoria, para os contadores, para os homens de relações tributárias, a respeito do imposto novo. Eu, que era mais novo e que não estudei para concurso de ICMS, ICM na época. E, na verdade, era uma novidade. Era uma novidade totalmente todo diferente mundo, do IVC. totalmente. E esse treinamento deve ter acontecido no estado inteiro, para contadores, contribuintes e fiscais, naturalmente. E fiscais. Tinha escola, quem treinava você? Ninguém. Você aprendeu sozinho, estudando manual? Estudando manual. E a inspetoria viu que eu era um homem de comunicação boa, e ele, entre os fiscais mais antigos, que deveria eles falarem, né, escolheu a mim, para me comunicar melhor. E tinha inclusive uma Rádio Brasil de Adamantina, que eu me dava bem com o dono da rádio lá. Eu me dava bem com todo mundo. E eu acabei fazendo um programa semanal naquela rádio. Todo dia de manhã eu falava no programa. Quando eu não podia, às vezes a inspetoria me escalava só para me atrapalhar a minha vida na rádio. Então o que eu fazia? Eu comecei a gravar antes, mas chegava no dia, tava lá a minha fala. Então a Silmeira sempre existiu na vida. Todo mundo baixava na rádio lá para me ferrar, eu não estava lá. Você estava trabalhando e era gravado. Trabalhando. Muito interessante. Foi. Agora, Aderbal, conta para nós o seguinte, você entrou lá em 64 e foi trabalhar em Adamantina, que era regional de Prudente. Não, era senhor, essa? Era de Adamantina mesmo, era de Marília. 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 Então, essa reestruturação de hoje, essa estrutura de hoje é mais recente. Prudente hoje é delegacia, naquele tempo não era, subordinado. Olha, Davi, na verdade, essa subordinação, a Prudente ou a Marília, era uma coisa meio cíclica, pelo que eu percebi na época. Ora era lá que mandava na gente, ora era Marília que mandava na gente. Era uma coisa meio cíclica. Quando eu cheguei, quem mandava ali era Marília. E até eu sair de lá era Marília que mandava. Parece que continua. E isso aconteceu de acordo com a classificação no concurso. Eu sei, por exemplo, que nesse concurso 60, que é o seu, teve pessoas chamadas até 68 e depois até 76. Sim. 1976. Então você foi bem classificado. Fui. E acabou indo trabalhar naquela cidade. Na verdade, eu deveria ter trabalhado na capital. Eu fui chamado lá pelo DSI antigo,
era uma delegacia do interior, seria o DEAT, mais ou menos alguma coisa parecida com o DEAT hoje, que abrange o estado todo. O estado. Então, ali que você tinha que dizer, que sabia onde é que você podia ir para trabalhar, né? Para assumir. Então, eles chegaram lá e tal, nós vamos dizer para você onde você pode ir, você preferia ir aonde? Eu falei, 500 quilômetros da capital. O pessoal não aceitou isso, achou que não. Não, você pode ir, você não era aviador, não sei o quê. Sou vim da aviação. Tal. Não, mas tem uns lugares bons na capital, da grande São Paulo. Não quero. E eu tive que me levar para o diretor do DSI, porque eu não queria ficar na capital. Ele queria saber por que eu não queria ficar na capital. Eu não quero ficar porque eu não entendo nada de fiscalização. Eu sou aviador. Eu tenho meu grupo aqui, os meus amigos, as minhas amigas. Se eu continuar aqui em São Paulo, eu não vou aprender fiscalização na minha vida nunca. Vou continuar naquela mesma gandaia que eu estava aqui. Então eu quero ir para longe. Se eu não tenho ninguém perto de mim, eu só vou ser obrigado a estudar. Você estava impregnado do espírito de milico ainda, hein? Ainda. Querendo se isolar. Verdade. Lá no meio do mato para concentrar e aprender. Isso. Agora, conta para nós como é que foi esse trabalho seu naquela região. Ser fiscal, ICM chegando, regime militar. Como é que você trabalhou? Como é que era o chefe? Como é que era a turma que trabalhava com você? O tipo de serviço? Porque depois você foi vindo para a capital. Isso. Vamos falar disso depois. Mas como é que foi o seu trabalho? O que teve de mais interessante, de curioso, lá na região de Marília, na época, Adamantina? Então, Davi, você vê que você já deu uma resumida boa. Eu tinha uma passagem militar, meu curso de Academia Militar, de Agulhas Negras, minha passagem militar, me deram uns traços na minha personalidade. A aviação me condicionou com outros traços na minha personalidade. Então, quando eu fui para a fiscalização, eu tinha umas coisas de um e outro procedimento. Então, uma coisa eu tinha comigo muito firme. Eu sempre pratiquei uma seriedade muito grande em tudo que eu fazia. Tudo que eu fazia com muita seriedade. Então, o pessoal gostava de tratar comigo, porque eu não gostava de brincar em serviço. Não brincava em serviço. Mas não era estúpido, nem nada. Tratava todo mundo muito bem. Tinha boa comunicação. E eu sempre olhava para frente, tentando antever o resultado de qualquer ação que eventualmente eu fosse praticar. Isso eu busquei da aviação. Muito bom. Então essas duas coisas é que foram norteando a minha vida. E não quero dizer para você que foi uma maravilha, a fiscalização para mim foi pau, tiro e queda. Não foi bem assim. Me lembro até hoje que eu estava fazendo uma fiscalização volante, sozinho, eu, motorista e a viatura, numa cidade chama-se Flórida Paulista, para cima de Adamantina. E fiscalizando, eu lá passando pela rodoviária, vi um caminhão de gado lá, tinha 26 cabeças de gado lá no caminhão. Sim, porque eu parei e fui fiscalizar. Não tinha motorista lá, estava tomando café, com certeza, ou bebendo pinga. Eu fui, examinei, fiquei lá, daqui a pouco veio o motorista lá, olhando para mim de lado, né? O senhor está querendo comprar boi? Eu falei, não, estou querendo fiscalizar esses boi. Ele falou assim, mas o senhor é fiscal? Eu falei, sim, sou fiscal. Eu quero fiscalizar. Ele falou, ele foi meio assim, pegou lá a nota de produtor, trouxe, olhei, examinei e vi que aquela nota estava mal tirada. O cidadão ia para um lugar e estava com nota para outro, na verdade. Ele ia mudar a nota dele é que aqueles boi iam mudar de pasto. Mas ele estava muito longe dos pastos que deviam sair e chegar. Estava querendo ir para Mato Grosso com aquele boi. Então eu não tive dúvida. Eu peguei uma declaração como se
me fazendo de bobo, de migué, assim, mas esse boi vai indo para onde? Onde é que é isso? Não sei o quê. Dá para me escrever aqui? Dá para escrever. O senhor pode escrever para mim também, que eu furei o dedo? O cara mesmo escreveu aqui. Depois que ele escreveu, eu falei para ele, tudo bem, agora eu vou aprender esse boi. Ele falou, o senhor vai aprender por quê? Eu falei, porque eu vou aprender porque está irregular. Essa nota que o cara deu para você não podia ter dado. Eu botei a culpa do outro lá para tirar a culpa dele, motorista que está conivente. Isso, como é que era o fiscal? Era a autoridade nesse momento? Era a autoridade nesse momento. O pessoal respeitava? Respeitava. Você não tinha moleza, não? Não tinha Falava moleza, que o fiscal, não. O pessoal ficava meio assustado. Ele ficava com o pé atrás mesmo. E você até contou uma história, que parece uma pessoa lá que se fazia passar por fiscal e tinha essa aparência de autoridade. Acabava abusando disso. Você lembra disso? Eu lembro Conta disso. para nós aí. Verdade. É verdade. Foi lá naquela região? Foi na mesma região. Na mesma região. Aquela ocasião, nós tínhamos muitas máquinas de amendoim, né? Porque era uma região que tinha muito amendoim, tinha muito algodão, café, então tinha muito, a gente falava maquinista. Maquinista é proprietário de máquinas, de beneficiar esses produtos da lavoura. Não era maquinista de trem, não. Não era maquinista de trem. Perfeito. Então tinha muitas máquinas para serem fiscalizadas, tinha os depósitos, tal, né? Os atravessadores. E o pessoal dizia na época que tinha uma figura que se dizia uma figura assim, muito expressiva de fiscal, que onde ele chegava, ele arrasava com a firma. O cara disse que era de uma capacidade fenomenal. O cara chegava, arrasava com o contribuinte. Mas como é que esse cara fazia que o pessoal tinha ele como um verdadeiro terror dos contribuintes? Esse cidadão estava sempre impecavelmente vestido. Era um cara escuro, moreno escuro, talvez fosse até negro, mas muito bem vestido, perfumado, com uma pasta de couro reluzente. Ele chegava invariavelmente, adentrava o estabelecimento de nariz em pé, ia até a mesa do responsável. Em lá chegando, jogava a pasta em cima da mesa e pedia os livros fiscais. Com os livros fiscais na mão, nem sempre estavam ali, tinha que esperar, e os caras tudo tremendo, enquanto o contador não corria com os livros, o cara ali. E vinha com os livros, o cara perguntando, como é que vai? Tá tudo bem? Tá pagando os impostos tudo em dia? Não tem nada atrasado? E não sei o quê? E o cara respondendo, e ele uma pergunta em cima da outra, e outra em cima da outra, para deixar o cara enrolado mesmo. Chegaram os livros, ele pegava os livros, enfiava a mão no bolso, tirava um pequeno aparelhozinho que ele tinha lá, e dizia assim para o cara, olhando bem nos olhos, agora nós vamos ver se você está dizendo a verdade. Ia passando, correndo aquele aparelho pelas folhas do livro. Em determinado momento, aquele aparelho começava a apitar. Pi, 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 aí ele parava. Parava e virava a olhar com os olhos fuzilantes para o contribuinte que queria desmaiar de pavor. E dizia para ele, olha aqui, o que é que você fez aqui? Esse imposto foi roubado. E ia fazendo isso, continuava pelo livro. Vira uma folha, vira, daqui a pouco a droga do aparelho de novo. Pi, 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 pi. Ele fazia a mesma coisa. Os caras não aguentavam aquele fiscal. Queria dar um jeito, de qualquer maneira, de resolver o problema, de ver aquele homem longe dali. Invariavelmente resolvia o problema. Acabava vindo contador, o dono da empresa, da matriz, o diabo a quatro, levava para um cafezinho e tal, e resolvia o problema. Todo mundo que estava suando em bicas ficava depois mais tranquilo. Acabava aparecendo o Correio Brasileiro aqui. Exatamente. Então esse aparelhinho era milagroso. Era um aparelhinho milagroso. Olha. Então dizem que esse cidadão
ninguém sabia, na verdade, o nome dele, mas disse que era um fiscal que primeira coisa que o cara fazia era ir recolher um imposto extra lá, por conta de alguns erros que tinham feito no livro e tal, recolhia. Então, tudo isso é a imagem do fiscal, né? É a imagem do Todo fiscal. mundo aproveitava dessa situação, usando, né, prejudicando a nossa imagem, tirando proveito dele. Tirando proveito. É uma figura folclórica. Uhum. Então, esse cara nunca foi um fiscal, mas é uma figura que ficou como Papai Noel, assim, ficou essa figura. Eu mesmo, fazendo fiscalização em Adamantina e nos arredores, uma ocasião o contribuinte chegou a perguntar para mim se eu também usava aquele aparelhinho. Veja que é um folclore que ficou meio enraizado. Fama de bom. Né? Fama de bom. Moderno, esperto. Exatamente. E aí, Aderbal, depois que você passou por isso, o seu aparelho não funcionava tão bem lá, você acabou mudando, falou, vou desistir, e você veio para a capital. Isso. Você era a região de Marília, você conheceu o Mário Neto lá, não? Conheci o Mário Neto. Foi delegado lá há 200 anos, está aqui. Conheci o Mário Neto. Corregedor nosso. Você chegou a conhecer ele lá na região? Davi, quando eu fui para Adamantina, eu como tinha meus traços militares, eu aprendi que você tinha que preliminarmente ir até o encontro do seu comandante maior na área. Sim. O comando maior da área era a delegacia de Marília. Eu tomei meu trem aqui, desci de manhã, o trem chegava às 8 horas da manhã em Marília, e fui à delegacia. Me apresentei para o delegado da época, que era o doutor Gilberto Delmont, não me esqueço mais. Gilberto Delmont. Gilberto Delmont foi deputado? Não, né? Foi deputado. Foi deputado? Depois. Foi deputado. Esse mesmo. Exatamente. Está vivo? Não, morreu. Deixa eu Faleceu há alguns poucos anos. Chegando lá, eu me apresentei para ele, disse que eu estava em trânsito para Adamantina e que tinha passado lá para me apresentar a ele antes de assumir. Isso no funcionalismo, pelo que eu percebi, nunca não era prática. É verdade. Habitual. E ele ficou olhando para mim de olho arregalado e falou, é mesmo? Puxa, que satisfação! Oxe, chamou todo mundo lá para me apresentar. Me apresentou para o mundo. Quis saber do que eu fazia, disse que era aviador, tinha sido isso, aquilo, carreira militar. Formou uma roda lá. Botou todo mundo em forma para você. Todo mundo em forma. Quis fazer uma aviação fiscal lá, quando não sabia se com helicóptero, com um avião monomotor, queria fazer uma aviação fiscal lá, naquela área. E ficou comigo lá até o fim do dia. Queria que eu assinasse o ponto lá, eu falei muito tontamente, falei, não senhor, eu vou assinar em Adamantina. Adamantina, ele olhava para os outros assim, pensava comigo, ele está dizendo, putz, como esse cara é trouxa, devia assinar aqui na delegacia, começa a correr, tempo aí. E é longe para danar naquele tempo, longe, 40 anos atrás, efetivamente era bastante, Exato. As estradas não deviam ser boas. A estrada era de terra. Só tinha a estrada de ferro, bitola estreita. Nem a Raposo Tavares tinha ainda não tinha asfaltada, com certeza não. Não, eu nem chegava lá. Aí você de mala e cuia foi para lá, mas depois de 4 anos você voltou. Mas eu cheguei em Adamantina, na verdade, no fim do expediente. O delegado teve que ligar para lá para assinar o ponto. Avisar que eu tinha que assinar Espera o ponto. o Aderbal, o aviador vai chegar a pé aí. Então, Aderbal chegou lá, casa do fim do expediente, todo mundo lá, porque o cara passou para falar com o delegado, tem que ser peixinho do delegado. Tá certo. Ninguém foi embora. Os caras lá, tudo lá, eu cheguei e tava todo mundo triste. Quem é esse cara que tá chegando aí, atrasado, quer assinar o ponto, assina no dia seguinte, não vem encher o saco, mas... Os caras não me... Quantos fiscais tinham lá, em Adamantina, por exemplo? Devia ter, era uma divisão muito grande. Tinha o agente fiscal de rendas, que fiscalizava empresas, e tinha o auxiliar de fiscal de rendas, que era o meu time, que eu prestei concurso para auxiliar, porque eu não fazia mais de fiscal. Isso.
e que parava caminhão. Em 68 você foi transformado, todo mundo unificado, Isso, carreira única. Então você era o sofredor naquela época, fazendo volante. Volante, na rodovia, tomando sol, etc. Então era um subfiscal, era carregador de mala de vida, era isso, né? Era isso mesmo. Era um sofredor. Então, Aderbal, aí você se cansou de Marília e quis voar para São Paulo. Isso. Como é que foi sua carreira? Isso foi em que ano que você veio aqui para São Paulo? 64 você foi para Adamantina. Quando que você chegou aqui em São Paulo? 68. 68. Eu tinha, com o delegado anterior, que era o Gilberto Delmont, eu tinha o compromisso dele que eu viria para São Paulo. Mas depois mudou o delegado, e o novo delegado, que foi o Nórcia, ele assumiu lá e não quis saber de dispensar ninguém para lugar nenhum. Então foi uma guerra. Comecei uma guerra. Ele falou, não, eu não vou. Eu não vou querer saber de autorizar ninguém a sair daqui. Eu falei, não, Walter, eu tinha um compromisso com o delegado anterior. Ele falou, não, todo mundo está querendo ir embora e eu não quero saber. Eu falei, não tem nada a ver com essa cabeça, para você ir embora, eu vou embora. Aí foi uma guerra que nós tivemos aí, até que o cara resolveu me deixar vir para São Paulo. Essa história é antiga, hein? Sempre tem crise em remoção. A Sempre pessoa quer crise. mudar, ninguém quer liberar. Ninguém quer liberar. Sempre teve falta de pessoal também? Faltava gente para substituir, é por isso que eles seguravam? Que hoje é assim, você quer mudar de um lugar para outro, falta gente. Não tem Basicamente é isso mesmo. É isso, sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Pode ter 10 pessoas, mas tem 3 que são melhores que o resto. Então aqueles 3 estão ferrados porque ninguém quer abrir mão. Aquele que não dá o rendimento suficiente, todo mundo quer abrir mão, mas ninguém quer receber. Assim é a contrapartida. Aí uma coisa interessante, 1968, você trabalhando há 4 anos na fiscalização, Isso. você saindo de lá, o delegado era o Nórcia, e vindo para cá, trabalhar onde e quem era o seu chefe? Pois é, aí eu vim para cá, me colocaram numa inspetoria, chama IFC9, era a inspetoria fiscal que tratava de feirantes, ambulantes, instalações provisórias e produtores. Produtores na capital parece uma aberração. Coisa boa, hein? E a produtores. E você foi trabalhar lá? Eu fui trabalhar, fiscalizar feirante. A gente fiscalizava ICM? ICM. ICM no feirante. No feirante. Puxa, a vida era produtivo? Valia a pena? Valia a pena pelas ligações. Os feirantes que tinham aqui, por exemplo, que trabalhavam com laticínios, etc., eles tinham um pezinho numas firmas distribuidoras grandes aí fora, e era tipo de uma válvula de escape. Para não pagar imposto. Sair daqui para vazar. A informalidade. É isso mesmo. Então você acabou sofrendo ali um pouquinho, que era na rua de novo. Você na escapa rua de lá. E em 68 foi transformado, unificado. Você estava deixando de ser auxiliar fiscal para virar fiscal. Isso, já veio para cá transformado? Não vim transformado. Por isso você foi trabalhar na feira. Isso. Virou feirante. Virei feirante. Até que fosse transformado e aí você mudou de vida. Positivo. Aí por isso que a partir daí eu passei a fiscalizar o feirante, que eu não podia fazer isso. Só caminhão que eu fiscalizava. Passei a fiscalizar, era um contribuinte, eu não podia fiscalizar contribuinte, só fiscal, agente fiscal de renda. Eu era auxiliar, só podia parar caminhão. Então aí passei a fiscalizar o contribuinte feirante, ambulante, com instalações provisórias ou a produtores, aí sim. E quem era o seu chefe? Meu chefe, o inspetor, chamava-se Mário Catutani. Ele faleceu. Mário foi meu amigão. Ele faleceu, teve um problema no fígado, hepatite, né? Teve um problema, faleceu. Eu gostei muito desse homem, porque ele me chamava e dizia para mim, Aderbal, o pessoal está querendo fazer você subir, eu não quero que você suba muito rápido. Você veja aqui, na verdade a minha vida toda foi de subir rápido, como eu falei para você na aviação, em todo lugar. Toda a vida foi assim, né? Entrava assim, acabou que estava lá em cima. E ele me chamou e falou, estão querendo te fazer chefe de posto, eu estou segurando, porque eu acho que você deve ter mais experiência, e por causa disso.
E eu concordava com ele. Então, se eles me chamassem lá em cima, de administração, falando qualquer coisa, eu me poupava, seguindo a norma desse meu inspetor. E isso, com certeza, essa característica sua de comunicação fácil e um cara proativo, que gosta de estar ajudando as pessoas, resolvendo problemas. Isso eu te conheço bem, então isso te ajudou na carreira, com certeza. Ajudou muito na carreira. E aí, depois você virou fiscal, foi trabalhar onde efetivo, na fiscalização, que você foi externo aqui? Eu cheguei aqui externo, fui trabalhar na rua, trabalhar feirante, ambulante, tudo isso na rua. Quanto tempo nessa vida do Eu fiquei uns 2 anos trabalhando na rua por aí, 2 anos e pouco. Depois começaram a me chamar para trabalhar interno, ficar no guichê, substituir o encarregado de posto, e fiquei por ali, encarregado de setor, até que fui efetivado como encarregado de setor, e de repente virei chefe do posto, fiscal 90. Onde era isso? Era lá no mesmo lugar que eu no trabalhava. Lugar você acabou assumindo a chefia. Subi a chefia. Quem era o coordenador da administração Guilherme Graciano Galo. Isso, em 1968 para frente, era o Galo. Perfeito. Quando eu passei a ser chefe. Depois teve um problema com indústrias de metais não ferrosos. Um problema muito sério. Sério, evasão de... Bom, acontece que ele me transformou em inspetor. O Galo me transformou em inspetor. O Galo era do seu concurso? Ele era do meu concurso, mas não conhecia. Veio conhecer aqui? Veio conhecer aqui. Houve uma famosa operação Cadinho. Metal não ferroso era uma coisa tenebrosa. Está voltando, hein? Hoje estão roubando fio de cabo de força, linha férrea, do diabo a quatro, os caras roubam, derreteu, ninguém mais diz que aquilo é produto de roubo. Aí faz o que quiser com aquilo. Aquele tempo era a mesma coisa. Era um caso sério, um apagão generalizado, roubaram cabo de luz. Para tudo quanto é trem na ferrovia, da rede ferroviária federal, roubaram os fios tudo. Era um problema sério. Então, montaram, e havia uma escassez de cobre na época, montaram uma operação chamada Operação Cadinho. E houve uma regulamentação normativa específica em cima de metal não ferroso. Tudo quanto a indústria que trabalha com metal não ferroso ficou sujeita a uma normatização específica. Controle maior. Aquele controle não estava funcionando muito bem. Então, o que fez o Vitor Sapienza, que era delegado tributário da capital na época? Abaixo do Galo. Abaixo do Galo. Ele me chamou e falou: Aderbal, você tá trabalhando, eu não era chefe de posto nem chefe de posto. Você está lá embaixo, mas eu acho que você tem a minha confiança, eu vou centralizar esse serviço de controle no seu guichê. Eu não tinha um posto fiscal para dizer, no seu posto fiscal, eu não tinha nada. Então ele falou, no seu guichê. Então, todo mundo que transa com metal não ferroso, que recebeu ou que vendeu, conforme uma portaria CAT que foi emitida, o pessoal tem que trazer no meu guichê, declarar determinada coisa, para receber o meu visto, para poder valer aquilo. E eu comecei a funcionar, e quando declarava só para inglês ver, não resolvia nada em termos fiscais, eu não acolhia. Simplesmente eu não acolhia documento. E o pessoal começou a empacar no posto, no meu guichê. Empacava. Começaram a mandar advogado tributarista para trazer aqui para poder argumentar comigo. Eu deixava um funcionário lá, ficava aqui atrás. O funcionário lá não conseguia driblar, o cara pedia para falar com o chefe. Eu não podia impedir, lá vinha o cara para dentro. Chegava na minha mesa e blau, e blau, e blau. Não conseguia. Não interessa para o fisco esse blá, blá, blá que ele está falando na declaração. Eu quero que se atenha aos termos da lei. O cara não se atinha, eu não aceitava. Não aceitava. Então foi uma guerra. E os caras começaram a querer subir. E o Vitor Sapienza dava todo apoio. Aguentando eu.
queria subir. Pô, mas só o senhor que manda aqui? Quem é que manda no senhor? Falei, puta, tem gente a beça que manda. O primeiro aí, quem é? Meu inspetor. Onde que fica? Aqui do lado. E o cara ia lá falar com o inspetor. O inspetor, quando ele via já altear a voz, não conseguia achar o inspetor. O cara voltava, mas não consigo achar. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas eu não consigo achar esse homem. Chegava no dia seguinte. Uma sua, corre atrás. Corre atrás. Mesma coisa no dia seguinte. O cara não parava. Aí os caras, não, mas tem que ter alguém acima. Tem sim. Quem é? O seccional. Onde é? Lá. Eu ia lá. Uma vez o cara foi lá e voltou, falei com o seccional. Falei, ótimo, beleza então. Ótimo, parabéns. Continuava o meu trabalho. Aí o cara falou, mas ele mandou uma ordem para o senhor. Falei, como? Mandou uma ordem por você? O que você é da cadeia hierárquica aqui? Aí o cara, não é bem uma ordem. Ele pediu que eu voltasse aqui e falasse para o senhor ligar para ele. Para mim, ligar para o meu seccional, que é meu superior, fazer o quê? Ah, porque ele disse que vai dizer como é que o senhor deve proceder. Eu falei, não, está muito enganado, amigo. Não é assim que funciona. Agora eu vou ligar para o meu superior para perguntar para ele, como é que eu devo proceder? O que eu estou fazendo aqui então? É verdade. Não, isso é atestado de incompetência. Eu acho que eu estou fazendo o que manda a lei. Se alguém achar que não estou fazendo, tem que pegar a minha mão e segurar. Se eu continuar, tem que me tirar do lugar. É assim mesmo. Agora, eu lá buscar para o meu chefinho, como é que eu vou trabalhar? Você está maluco, amigo? Atestado de incompetência. Claro. Agora aí, Aderbal, você dá, isso era 1970 e quanto? 72, por aí, por aí. Devia ser um 72. E aí 3. você, o Vitor Sapienza estava bem, o Vitor teve um afastamento, foi por aí? Acabou indo tirar férias e tal. Você virou inspetor quando? Depois disso Depois disso, numa encrenca lascada com uma indústria, nem vou falar nome, porque não é o caso, uma indústria aí, que veio, eles vieram no rodízio de 4 advogados, por 3 dias consecutivos, os caras ficaram 2 horas me atazanando. E gravaram tudo. Eu tinha plena convicção que os caras estavam gravando. A mulher, a advogada, ela tinha uma rosa aqui. E tinha uma bolsa que também tinha um negócio no fecho, que para mim era ali que ela estava. Podia até estar me filmando também. E os homens todos tinham, um tinha uma caneta, outro tinha não sei o quê. Era tudo gravado, tudo receptor. Gravador não. Gravava fora lá. Porque é maior o dispositivo. Eu tinha plena convicção de que os caras estavam gravando, mas não é por isso que eu ia me dobrar. Eu falava que eu achava que devia. O cara estava achando, dizia se eu mandava muito. Eu falei, eu mando mesmo. 4 cantos aqui, só eu que mando. Só eu. O senhor vai mandar até quando? Eu falei, até quando alguém chegar para mim e disser, olha, você não manda mais nada. Aí eu não mando. Eu gozava ainda com a cara deles. E eles gravaram tudo aquilo, não sei se fizeram montagem ou não. Depois foram com o Galo e pediram uma reunião e chegaram lá e foram fazer a reunião para me denunciar. E eu sei que eu recebi um telefonema da CAT, um colega lá, disse, Aderbal, você é chefe do posto? Sou. Você, uma determinação da CAT, você deve se manter ao alcance do telefone a partir de agora, não se ausentar por razão nenhuma do aparelho até que a CAT ligue novamente. Então eu fui procurar saber por outras vias o que estava acontecendo, fiquei sabendo que esse grupo estava lá fazendo uma denúncia, que ninguém sabia contra quem, mas eu saquei logo que era contra mim. E que enquanto estivesse rolando lá, eu tinha que ficar à disposição, porque eu era o pivô da questão. E fiquei lá e ficou todo mundo ali, todo mundo ali tremendo no meu posto fiscal e trabalhando ali, aguardando. E aquilo rola, que rola, que rola. Quando foi 1h da tarde, também ninguém saiu. Ninguém foi almoçar. Ligam de lá simplesmente... senhor Aderbal, senhor é o chefe do posto, sim. Pensei comigo, o cara vai dizer agora, não é mais.
Ele falou, seguindo a determinação da CAT, o senhor está liberado. Só isso. Falei, putz, grilo, sentei, falei pro pessoal, nós estamos liberados. E nada mais, entende? Então, passaram-se uns poucos dias e eu recebi um chamado do meu inspetor seccional que falou para mim assim, simplesmente, Derbal, você sabe que você passou um sério risco de ir para a rua. Teve um pepino aqui na casa, todo mundo estava sabendo, vieram te denunciar, pintar e bordar e falar, mas no fim você venceu. Você não só não vai para a rua, como você vai receber um cargo de inspetor. Parabéns. E inspetor, eu falei, putz, você é inspetor? Mas eu não pedi para ser inspetor para ninguém. Ele falou, pois é, então você vai ser inspetor e mais ainda, você vai ser inspetor da sua própria inspetoria. Eu falei, nossa, Tabinha, mas tem o meu inspetor lá. Ele falou, não tem mais. Eu falei, puta que pariu. Mas então, antes de você virar inspetor, eu acho que tinha um caso de uma fotografia aí, que você era numa revista. Como é que foi essa história aí? Você não estava na foto também, não? Não. Não? Conta não como é que foi isso aí. Olha, foi um escândalo. O que você ouvia disso aí na época? Um escândalo. Você já estava na capital? Já estava na capital. Naquela época, a coordenadoria, a CAT, era tocada por um coordenador, chamava-se Peternelli. Já falecido. Já falecido. Não me lembro no momento o nome todo dele. Não sei o que lá, Peternelli. Perfeito. Famoso. E, muito bem, o que aconteceu? O pessoal do mal era ouseiro, invezeiro em conluiar pessoas do bem para desmoralizá-las, para que eles tivessem maior acesso da sua maldade no lado bom. Mas isso você está falando que era contribuinte ou era a própria carreira? Segmentos dentro da carreira? Eu não quero separar contribuinte com carreira, porque senão vão perguntar quem é o bem e quem é o mal. Sim. São pessoas, pode ser do lado de lá, pode ser do lado de cá, não importa. O homem, ele é dividido. O ser humano, ele é do bem e ele é do mal. Então precisa ver qual é a parte que tem mais prioridade em cima dessa pessoa. Então é assim que é a vida. Então, procuraram enleá-lo numa ocorrência funesta. Porque todo mundo sabe e conhece a maçonaria, já ouviu falar, então sabe que é uma organização que secular, bastante conhecida. Também tem suas regras, tem seus ditames milenares, e são ditames secretos, são cerimônias fechadas, para fazer iniciação dos novatos que adentram as suas ordens por convite, e as coisas são por aí. Pois bem, então o senhor Peternelli teria sido convidado para participar de uma determinada ordem do gênero maçônico e teria se submetido a determinados rituais para adentrar a ordem. Dentro da Secretaria da Fazenda. Acontece que essa ordem não era uma ordem normal, regular. Era uma montagem falseada de uma norma, de um ritual maçônico. E ele caiu no conto. E ele entrou. Entrou e submeteram-no a um noviciado dentro da fazenda, nos locais à noite, etc. E fizeram-no se despir, e fizeram-no fazer isso e fazer aquilo. O cara está vendado. Tudo secreto e gente tirando foto secreto dele. E tirando foto. O cara está vendado, o cara não sabe o que tem na frente.
Então põe uma mulher pelada, põe um bode, põe um não sei o quê, tira foto e se torna tudo um escândalo. E esse escândalo, essa coisa que fizeram, foi publicada numa revista. Com o chefão da Secretaria da Fazenda. Exatamente. Fazendo essas coisas durante o expediente dentro da Fazenda. Dentro da Fazenda. Um escândalo. Um escândalo completo. Ele chegou a cair por causa disso? Ficou desmoralizado, nunca mais se ouviu falar dele. Ele mesmo se esfacelou. Quem era o secretário da Fazenda, você lembra? Foi há muito tempo. Olha, eu governador. não sei se era o Arrobas Martins na época. E, claro, o secretário ficou totalmente incomodado com essa situação. Tudo. Isso aí desmoraliza toda uma administração. Não tem jeito. Pode ter um segurar. raciocínio que a gente vê aí alguns, mais recentemente, cartas denúncias, querendo derrubar alguém, É comum isso aqui nos últimos tempos. Também. É parecido? Foi com esse objetivo, para desmoralizar, para derrubar? Tinha um grupo descontente? Pode ser... Você sabe que, às vezes, essas facções descontentes, elas esse tipo de podem ir buscar esse tipo de coisa fora e dar força para isso. Isso é uma coisa que acontece também. Então foi um escândalo danado. Foi um escândalo danado. Foi uma pena, porque esse moço era novo, era esforçado, era conhecedor, mas ficou ali positivado um grau de ingenuidade. E saiu numa revista, o Cruzeiro, que era igual a Veja de hoje, a maior revista de circulação. No país. Todo mundo soube. Todo mundo soube. São Paulo em desgraça total. Total. Como é que podia? Pô, ruim até para vocês que estavam trabalhando, né? É isso claro, dava uma evidente, certa... né? O pessoal fazia gozação. O homem não podia ter mais prestígio, acabou a carreira, nunca mais se levantou. Sumiu o nome do Peternelli, sumiu do mapa. Não Impressionante. podia ser de outra maneira. Agora, Aderbal, me fala de outras coisas. Eu sei que você admira todo mundo, você é um cara legal, com toda a sua experiência, mas fala alguns nomes aí pelos 40 anos praticamente, você ficou na Fazenda, né? Certo. Fala dos grandes líderes. Galo, como é que era o Galo? Quem mais, assim, Vitor Sapienza, tal, esses Vitor chefes Sapienza. que você conviveu, Guedes, quem mais você conviveu aí desse grupo inteiro? Você veja, o Vitor Sapienza, ele me segurou tantas vezes, ele me conhecia, sabia como é que eu agia. Então, se ele ouvisse falar, grupos que pretendem me atazanar, me denegrir, porque eu estou atrapalhando as maldades deles, eles não conseguiram vencer o Vitor, porque ele me conhecia e ele me dava a mão forte. Uma ocasião, até a próprio Palmeiras quis fazer uma instalação provisória para fazer um bar, ampliar o bar lá dentro, para vender no carnaval e não sei o quê. Eu não criei problema, eu apenas exigi o que a lei exige, o que a lei determina. E o Vitor teve que se enfiar no meio, porque os caras estavam achando que estava muito difícil o negócio. E o Vitor teve que se enfiar no meio. Palmeirense, puro sangue. Pois ali, é. então. Falou, virou para mim, falou, mas eu não vi que era o Vitor. Pela voz dele, eu não vi que era o Vitor. Entende? Eu estava noutra lá e eu... Não, então o senhor tem que fazer isso. Mas eu não quero fazer. Se não quer fazer, então tchau e benção. Não se mete aí. Então, de repente, o Vitor falou, você sabe o que você está falando? Quem está falando é o Vitor Sapienza. Amanhã eu vou mandar você não sei para onde. Barranca do Rio. Putz, grilo. Porra, que droga. Então ele era poderoso, o Vitor Sapienza. Poderoso na Fazenda, depois se aposentou, virou deputado e tal. Exatamente. Me fala de você, inspetor. O que mais marcou? Quem era o seu chefe quando inspetor? Inspetor Alcindo Cândido de Almeida, foi meu seccional. Vitor foi meu delegado. Ah, foi na época dele. Na época dele. E o Galo que me fez inspetor. Essa parafernália toda, essa encrenca lascada, denúncia em cima de mim, gravação em cima de mim. Com tudo isso, ele também jogou as fichas dele em mim. Aí entrou o Guedes. Governo Montoro, 1983. Isso. Foi ali que você saiu da inspetoria? Não.
Não Saiu foi antes? ali. Eu saí bem depois. Ah, então com o Guedes você continuou. Continuei. Saiu o Galo, saiu o Vitor, você continuou inspetor. Continuei inspetor. Vida própria. Vida Cara própria. bom profissional, Exato. continua a vida sozinho. Aí eu fui para a inspetoria de Cotia, porque acabaram com a fiscalização de feirante, ambulante. Acabaram. Uhum. Então, como fazer? Então, eles acabaram num contexto de uma reforma, reestruturação da secretaria. Delegacia de Osasco, né? Cotia, Isso. você acabou indo para lá. Então, acabei indo para Cotia. Então, fiquei lá, eu tinha lá uns 8 municípios que eu tinha que dar conta, a partir de Taboão da Serra até Juquitiba. Uhum. E então eu comecei a trabalhar ali, tá, e me envolver. E já vi logo o prédio que era da fazenda próprio, e eu batalhei para que fosse reformado, tivesse bom, condições. Quem não era, eu chamava o dono do prédio, enquadrava o cara para dar condição daquele prédio, de funcionalidade, para receber os contribuintes, com segurança, de acordo e tudo. Então isso eu fazia logo de cara, para o pessoal poder trabalhar Sim. com mais vontade. Um bom gerente, né? Criando Isso, condições. Exatamente. E aí você deixou de ser inspetor, foi trabalhar no prédio na representação fiscal? Ou ainda não? Dali eu saí de lá e fui para a inspetoria da Penha. Ah, saiu de Osasco, veio para a Saí capital. de Cotia e vim para a capital. Quem era o seu delegado aqui? Olha, não lembro bem quem era o delegado, mas quem era o diretor da DEAT era o NEC. E foi com o NEC que eu comecei a encrencar quando eu era inspetor. Ietulei, coordenador da administração. Ietulei, coordenador. Perfeito. Então o que aconteceu aí? Eu queria passar a inspetoria de Cotia para Taboão da Serra, sem dizer isso especificamente. Taboão da Serra, o prédio era próprio, e Cotia era alugado, uma porcaria lá. Então eu comecei, na reforma coordenei a reforma do prédio, então eu comecei a arrumar de forma que se instalasse ali a inspetoria. Porque é mais perto de São Paulo, etc. e tal, prédio próprio. E o NEC dava um jeito naquele processo ser engavetado. Mandava engavetar e o Aderbal estava atrás, vendo onde é que engavetou, acabava fazendo sair da gaveta e andar. E foi uma vez, foi duas, foi três, até que o NEC me chamou. Mas você, eu falei, pô, mas é claro, o senhor manda engavetar? Não, eu não mando nada. Não, então por uma coincidência do destino, cada vez que aquele processo anda, está na gaveta. Então ele falou assim, mas, Aderbal, vamos lá, o que você quer afinal? Eu falei, eu quero vir para a capital. Você era o menino da Calói, ali toda Exato. hora a Petrona falou, vamos atender esse cara. Ele falou, pois então você vai vir para a capital, mas não me atazana mais. E a inspetoria continua lá em Cotia e fica quieto. Pronto. Aí ele pegou e me puxou para Penha. E aquilo largou lá, ninguém mais botou uma pedra na inspetoria. Puxa, tá bom. Foi assim que eu vim para cá. Como é que foi aqui? Foi bem? Foi bem, aqui na Zona Leste, na Penha, de adjacências. Então a Penha, eu trabalhei, meu inspetor seccional já era o Valdemar dos Santos. Ex-delegado, depois, né? Depois isso, o Valdemar. Valdemar, que já também não é uma figura muito fácil de você lidar com ele. Uhum. Não é muito fácil. Eu já cheguei, ele já fez uma reunião com os inspetores para dizer que eu vim lá sem ser pedido por ele. Primeira coisa que ele falou, que eu já fiquei com uma raiva louca. Você fala, foi mandado pelo NEC, né? E eu vou perturbar aqui também, né? Isso. Já fiquei assim com o cara, né? Mas fiquei trabalhando. Vi que ele não gostou muito de mim, porque ele era pediu. homem do Vitor? Eu acredito que não.
Eles não Me se fala um batiam. negócio para a gente avançar para a questão da representação fiscal, porque daí você saiu da inspetoria, né? Dessa você saiu, foi para Dessa inspetoria eu fui para Bela Vista, inspetoria da Bela Vista. Que foi onde você conheceu o João Eduardo, coisa e tal, Isso, depois. exatamente. E depois você foi para o interno. E lá Mas me que eu fala, fui pro quem era o Tite. homem forte que segurava o galo? Eu não sei dizer para você. Não era algum secretário, algum deputado, Olha, algum governador? Olha, você sabe de uma Ou coisa? era o destino? Se você perguntar para mim, eu acho que a mesma coisa acontece comigo, eu acho que pode ter acontecido com o Galo. O que segurava a mim sempre foi a minha força para fazer o que fosse o mais correto, o mais certo, aquilo que eu entendia como correto. Isso foi tudo na minha vida sempre foi o que me segurou. Nunca tive ninguém por trás de mim. E o Galo, acredito que deve ter sido ele tinha uma capacidade. mesmo jeito. Ele é famoso porque é bom de trabalho. E tinha vontade. Olha, É um cara que botava a vontade dele em cima de tudo. fantástico. Acredito que isso segurava o homem. Tem muita gente Ele assim. não tinha comprometimento. Precisa ter gente desse tipo, senão a coisa vai tudo pro vinagre. É Precisa isso aí. ter. Aí você foi para Bela Vista. Aí, Conheceu boas Foi pessoas. para Bela Vista. Era Aí- outro seccional. Isso. Quem era o uma seccional? seccional lá na é o Barbante. 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 Encontrei com o Barbante um dia Barbante. desse, recebendo um prêmio de 50 anos de associado na Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Lá no Memorial da América Latina nós fizemos uma festa muito bonita, nós fizemos uma, na verdade foi uma homenagem geral, né? Uma solenidade muito bonita, e o Barbante era um dos que haveriam de receber essa láurea. E eu encontrei lá, fiquei muito feliz de ver o Barbante recebendo. 20 Mas- anos depois. Isso. Mais ou menos. Exatamente. Mas me fala de você no predial. Eu no Suas predial. alegrias no predial. Trabalhou só na representação ou na CT? Eu só trabalhei na representação. Fui depois dessa inspetoria, fui pro Tite. Ah, você passou pelo Tite. Fui pro Tite. Tá. A representação faz parte do Tite. Perfeito. E me falou lá os caras lá. Então, Aderbal, nós precisamos de você no Tite, bababi, bababá e tal e tal. Então é outra área para você desenvolver. E você é cultor do direito também, que eu fiz faculdade de Direito em Bragança Paulista, hoje é Universidade Franciscana, depois de ser fiscal. Naquele tempo, para ser fiscal, não precisava ter curso superior. Entendi. Então, depois eu vi a necessidade, eu era chefe de posto, eu vi que eu precisava ter o direito mais afiado na mão. Depois entrei Então na ralou faculdade lá, de Direito. fez Ralei. faculdade. E fiz e pronto. Então, o cara, o coordenador adjunto, esqueci o nome dele, nunca gostava muito dele. Mas, Quando não gosta, é melhor não lembrar o nome. melhor não lembrar. É melhor. Tá certo. Então você vai vir aqui, bagabi, bababá. Então tudo bem, é outra fase, vamos lá na nova fase, mais ligada ao direito, tal. E o tal, presidente foi do falar. Tite devia ser o Dirceu Pereira. Exatamente, Então você Dirceu conheceu Pereira. bem o Dirceu Pereira. Conheci muito bem o Dirceu, viu? Legal. Olha, foi um dos melhores presidentes que esse tribunal já teve. Na época dele, havia sabe, as coisas convergiam para a finalidade que foi constituído esse tribunal. Todo o trabalho convergia para aquela finalidade. É uma coisa que você tem que aprender a sentir. A nossa vida é muito de sentimento, nesse sentido. Então era assim. Hoje não é não, né? Uhum. Hoje está uma anarquia aquilo lá. Não converge nada com nada. Tudo diverge lá. Então ele era um comandante. Era um comandante. Nato. Ou seja, ele conseguia unir essas pessoas. Unia, aglutinava Aglutinava. tudo. Temos que fazer isso, é para isso que nós estamos aqui. Então vamos. E as pessoas, no caso aí, os juízes do tribunal, fossem eles juízes, funcionários Ou contribuinte. contribuinte, convergiam nesse sentido. E ele dava conta do recado.
Ele desceu, quer dizer, Ele o se tribunal dedicava efetivamente a se esse dedicava mesmo. E o tribunal dizia que veio. Você vê as maiores figuras que passaram por esse tribunal, vindo proferir palestras, visitar o tribunal, foi na época dele. Isso aí nunca ninguém sabia da existência de Tite. Inclusive grandes figuras aí representando contribuinte, Alcide Jorge Costa e outras grandes professores da área do direito, todos lá na época dele. Na época dele. Me fala do Pimenta. Quem era o chefe da representação antes? Você já entrou com o Pimenta? Não, eu entrei com quem? Com Benedito Inácio. Benedito Inácio de Mogi. Benedito Inácio. Mogi Guaçu, Mogi Mirim. Não, é daqui mesmo. É daqui mesmo. É daqui mesmo. Benedito Inácio está junto com o Perseus, Buzim. Eles têm um escritório de advocacia agora que eles cuidam aí. E aí veio o Pimenta. Depois veio o Pimenta. Que foi seu parceiro por muito tempo. Isso, o Pimenta. Aí eu fiz um acordo com o Pimenta. Era para mim ser chefe lá, mas eu não estava afim de ter chefiazinha nenhuma mais. Então o Pimenta aceitaria, porque se ele não aceitasse, aí, sei lá. Então ele aceitaria e tal, e ele foi chefe. O Pimenta, quando eu estava na IFC9, de feirante ambulante, então começou essa operação Cadinho aí, de metais não ferrosos, crise, lascada, guerra, a fiscalização contra os terroristas, que trabalham, roubam e vendem para indústrias metal não ferroso, roubado e o diabo a quatro. Então, tinha essa operação. Então, o Vitor Sapienza, que era delegado, ele pensou lá, putz, tem umas coisas que está dando nó, crise, terrorismo aqui que eu preciso dar jeito. Uma é essa operação Cadinho, outra é uma operação exportação. O governo naquele tempo tinha normatizado incentivos fiscais para exportação. Indústrias ou firmas exportam, dependendo do que ela exporta, quanto, como, para onde, sei lá o quê, ela tem incentivos, benefícios fiscais de aba 4. Pepino em cima disso. Outra, operação importação. O governo também botou benefício em cima de determinadas importações, bens de produção e outras coisas, e mais e mais. Então, também dava benefício fiscal. Virou uma guerra, terrorismo, os caras, crise em cima disso. Operação Cadinho, metal não ferroso, exportação, importação e ainda tem mais outra coisa que não me lembro. Então, ele falou, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer isso? Aí ele pegou uns inspetores, que ele achou que era bons lá. Pegou o Sotinho, João Álvaro Soto. Irmão. Irmão desse Sotão aí. Tá. Fausto Álvaro Soto, acho que ele chama. Pegou o Pimenta, por causa do Pimenta que eu puxei essa linha aí. Tá. O Pimenta, que era inspetor da ABC, pegou o Francisco Manuel Antunes Pismel. Caraca. O Pismel tinha, acho que ainda tem essa, ele tinha um raciocínio muito rápido, o Pismel, sabe? O raciocínio dele era quase de computador, ele rapidamente, o cara, você está discutindo aqui, o cara está 10 passos à frente. O meu é raciocínio de aviador. Vocês estão aqui, eu já estou lá na frente sabendo que bicho vai dar. O Pismel é ainda mais rápido que eu. Fantástico. Então, ele era assim, ele era muito bom por isso. Então, e eu. Então, o Vitor pegou eu, Pismel, Pimenta, Sotinho, fez um grupo de inspetores, falou, vou botar esse grupo de inspetores aonde? Na inspetoria do Aderbal. Porque eu tinha feirante, ambulante, essas porcariadas aí, então não tinha tanto pepino. Entendi. Falou, vou colocar esse grupo na inspetoria do Aderbal, me chamou, falou, você tem que dar os meios. E essas operações vão funcionar aí nessa inspetoria, além do seu trabalho normal. Operação Cadinho com metal não ferroso, operação exportação. O cara exportava
coisa cheio de fiozinho para cá, fiozinho para lá. Você abria aquele negócio, tinha tijolo só lá dentro. Para essa importação começou a dar no mesmo. Áreas críticas, terrível, maior sonegação. Isso. Ele simulava esse tipo de coisa para ganhar. A importação simulava do mesmo jeito, máquinas para fazer máquina, não fazia nada, era lá talhada que estava entrando aqui, só para forjar, simulando. E o metal não ferroso, que envolvia a polícia direto, porque era roubo, produto de roubo. Todo mundo comprando isso aí, as indústrias aí que trabalhavam no ramo, putz, as aí, grandes, madame, indústrias de porte, tá aí tudo bonita, beleza, fala, tudo. Fazendo picaretagem. Tudo. E fala onde que vocês botaram pimenta. Depois disso aí, o que vocês fizeram com pimenta? O que aconteceu? Botaram pimenta onde? A gente fazia reunião para definir as coisas ali. Olha, está um problema assim, como é que nós devemos fazer? Eu acho que deve fazer isso. Aí eu acho que podemos fazer isso, mas com uma pincelada aqui. Não, eu acho que não. Mas por quê? Não, eu acho que não. Eu acho que não. E se fazer assim? Não, eu também acho que não. Quem que acha que não? Pimenta. Bom, tudo bem, então vamos pensar mais um pouco. Vamos mudar de assunto. E esse assunto aqui? Bom, esse assunto aqui eu estou de acordo. E você? Estou de acordo. E você? Estou de acordo. Não, eu não estou. Quem não está? Pimenta. Então não tinha jeito de fazer nada unânime com Pimenta. Olha só. Não tinha jeito. Ele era complicado, sabe? Aderbal, me conta a sua experiência na representação fiscal. Ela tem um papel de Ministério Público junto ao TIT? Correto. Funciona? Funciona em termos, né? É muito burocratizada. E fica difícil você querer... Já existem alguns dogmas arraigados que você, para derrubar, para querer absorver aquilo, é difícil. Quanto tempo você ficou na representação? Eu fiquei uns 12 anos. Mais de 10 anos. Você hoje melhorou? Não, essa lei atual você chegou a viver, se aposentou depois, né? Dessa lei que está aí, que regulamentou o TIT, a estrutura toda. Depois. Então você conheceu essa estrutura? Conheci. Fortaleceu mais a representação fiscal? Olha, a representação fiscal, eu vou dizer para você, a representação fiscal, ela precisa, para ela ser realmente boa, ela precisa ter uma chefia, uma organização que dê apoio para a representação e que faça a representação atuar realmente. Como no meu tempo, por um bom tempo ela trabalhou assim. Mas não basta só isso. Se o direito, que é uma coisa que vai se conformando com o tempo e com a sociedade... A jurisprudência que vai sendo feita, né? Ela é fluida. Então, uma representação, se ela também não andar, ela fica capenga, ela fica caduca. Então, tem uma coisa que tem que andar em harmonia. O tribunal tem que andar harmonicamente. Representação, CT, TIT, todo mundo em conjunto. Isso, Agora, Aderbal, você é um cara experiente, um amigo nosso. Eu queria que você falasse duas coisas, porque o nosso tempo está terminando. Você é um devorador de fita. Nós já estamos na segunda fita aqui, então nós temos que concluir. É o seguinte, o que você acha dessa moçada nova que entrou, 2 últimos concursos, inclusive assumindo a representação, e como você está vendo o futuro da categoria, você que é extremamente ativo, foi conselheiro nosso, está na Credifisco, está em tudo que aparecer aí, você é um cara envolvido. O que você acha da turma nova que está lá e o futuro da categoria, para a gente concluir? Pois é, eu sempre tive os novos fiscais, quando eu era inspetor, eu sempre dei uma atenção especial para essa moçada que está adentrando, porque eles estão entrando num mundo novo. Você precisa incutir nesse pessoal o ânimo, em primeiro lugar, deixar eles sabendo que eles têm que aplicar tudo que eles aprenderam, porque o concurso é pesado. Quem não entender, não souber, não passa mesmo. Então, eles são experts. São os melhores. Então, são os melhores. Tá. Você tem que dar força para esse pessoal.
dar força no sentido deles aplicarem aquilo na guerra, que é uma guerra que eles vão enfrentar, tem que deixar eles sabendo que é guerra, não é porque eles vão ser ótimos fiscais que eles vão estar isentos, não, porque a armadilha eles vão encontrar aí a toda mão, podem ser os melhores do mundo e tropeçar em armadilha. Mas os contribuintes também são, né? Os contribuintes estão sempre preparados. Sempre na frente. É verdade, isso. Sempre na frente. E como é que você vê o futuro da nossa categoria? Você está feliz? Acha que nós vamos continuar fortes, parecendo aquele cara lá de Adamantina? Cara respeitado, bonito, perfumado e tal. Não com aquele aparelhinho, isso não. Só não queremos aparelhinho. Certo. Mas assim, uma pessoa que a sociedade vê como um cara que tem conhecimento, que tem uma postura interessante, sem o aparelhinho naturalmente. Tudo você vê bem. isso? Eu vejo o seguinte, a imagem do fisco era uma quando entrei e é outra quando eu saio. Uhum. Quando eu entrei, a imagem do fisco era de um funcionário competente, mas que punha, além de respeito, também medo. Hoje em dia, essa porção medo, ela está corroída, essa coisa não existe mais, decaiu, é caduco. Perfeito. Então ele existe pelo respeito que ele impõe e pela presença que esse homem impõe aqui também na sua função. Uhum. E a função dele ficou muito social também, porque tudo no mundo hoje passou a ter uma abrangência social. Isso é evolução. Do próprio sistema democrático. Tudo, né? o próprio sistema de vida. Esse poder concentrado hoje que tinha no fiscal, isso diluiu. Porque fortalece o Ministério Público, a sociedade de maneira geral, então acaba diluindo. Então é um procedimento normal que a gente tem que acabar compreendendo isso. Correto. Agora, Aderbal, eu agradeço muito a sua vontade, o seu trabalho aqui está conosco e as considerações finais. Pois eu vejo tudo aqui com olhos bons, porque a fiscalização está mudando muito, realmente a modificação é radical, mas está mudando acompanhando a evolução do homem no planeta, do homem comunitário, que o homem não é um ser gregário, é um ser social, então ele tem que estar à altura do mundo que ele vive. Tudo caminha para isso e a nossa carreira também está caminhando para isso. A gente tem que ter consciência disso. Então a carreira não está melhorando, a carreira não está piorando, a carreira está se modificando para se adequar aos caminhos que o ser humano dessa nova realidade enfrenta nessa nova realidade. A verdade é essa. Nós agradecemos Aderbal Silva Pompeu